Nesse momento nós daremos sequência à exposição da palavra de Deus lá nas cartas do Apocalipse. Eu parei na semana passada porque foi domingo de ressurreição e obviamente nós não poderíamos deixar de pregar acerca da ressurreição. Mas agora continuaremos a expor a partir do versículo de número 18 do capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 18 em diante. Eu quero desafiar a você que, porventura, ainda quer mandar o link do culto para alguém, aproveita esse momento. Mas não fique aí em casa brincando de Facebook, nem falando no WhatsApp, porque ainda que você esteja em casa, você está adorando junto com o corpo de Cristo e ouvirá o Senhor falar com você por meio da pregação da palavra. Nós vamos ler então Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18. Vamos ouvir o Senhor falar conosco na carta que Jesus enviou à igreja de Tiatira. Leiamos o texto da palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Pai, fala ao nosso coração, exalta o nome de Jesus e abençoa a nossa vida. Essa é a oração que fazemos a Ti, Deus. Fala poderosamente com a Tua noiva, com esse irmão que está agora em casa, ouvindo a mensagem pelo YouTube, que o Teu Espírito venha impactar este coração e esta vida com o poder do Senhor, falando na Tua palavra, falando no Teu Evangelho. Abençoa todos os que nos escutam agora, ao vivo, adorando conosco. Abençoa também a todos aqueles que adoram a partir de suas casas. Abençoa os que estão aqui na igreja servindo ao Senhor e servindo a igreja, compartilhando este momento de adoração. E a todos os que nos ouvirão depois. Que essa palavra, Senhor Deus, venha abrir o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, para que caminhemos com o Senhor em fidelidade todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração, o nosso clamor, a nossa petição, em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agora nós conhecemos a igreja de Tiatira. Tiatira é a única igreja das 7 igrejas do Apocalipse que não está sofrendo uma grande perseguição de parte do império nesse momento em que Jesus lhe escreve a carta. Tiatira fica num lugar muito importante porque ela fica na estrada do Império Romano, na estrada imperial que une o Oriente com o Ocidente. Então é o lugar onde passa o correio imperial. E por estar nesse lugar tão bem posicionado, a cidade de Tiatira é uma cidade comercial.
E naquela cidade, então, você tem ali a produção de púrpura, a produção de outros tecidos e também a produção de couro. Se você se lembra bem, quando Paulo prega o evangelho na cidade de Filipos, a primeira convertida na cidade de Filipos foi Lídia e sua família, e Lídia era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Então cada um desses comércios ali tinha um grêmio comercial. E aqueles grêmios comerciais eram como cooperativas que se reuniam para produzir e vender melhor o seu produto em distintas partes do mundo. Mas como o mundo greco-romano é um mundo pagão, o grande problema, meus queridos irmãos e irmãs, é que cada um daqueles grêmios comerciais tem uma divindade. E a cada certo tempo eles se reúnem para celebrar no grêmio comercial em um grande banquete. E aquele grande banquete era sacrificado àquela divindade. Então era uma festa de adoração a ídolos. E aí então aqueles que iam terminavam bebendo muito, e na consagração aos ídolos havia até prostituição naquelas festas. E infelizmente os cristãos que são comerciantes daquela cidade estão enfrentando grande luta, porque aqueles que não querem se prostituir não estão, amados irmãos e irmãs, firmes nesse comércio, estão sendo excluídos dos grêmios comerciais e estão tendo um grande prejuízo financeiro. Mas há no meio da igreja, amados irmãos, pessoas que defendem que os cristãos frequentem aqueles banquetes, e que não só frequentem os banquetes, mas que se prostituam, experimentando as profundidades de Satanás, para saber tudo aquilo que o diabo oferece, para que possam vencê-lo mais adiante. É a essa igreja que enfrenta grandes lutas internas na sua fidelidade e no seu compromisso com Deus, que o Senhor Jesus escreve essa carta. E o Senhor diz a ela e diz a você, que está em casa, que está aqui na igreja, diz a mim: ouça a voz de Cristo. Ouça a voz de Cristo. Esse é o tema da nossa mensagem. Mas por que ouvir a voz de Cristo? Ouça a voz de Cristo porque Ele se revela. Ouça a voz de Cristo porque Ele se revela. Olhemos, irmãos, para o versículo de número 18. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Cristo se revela a cada igreja, amado irmão, conforme a necessidade que cada igreja tem. E ele se apresenta à igreja de Tiatira como o Filho de Deus. Ao dizer que é o Filho de Deus, Jesus Cristo está dizendo que ele é da mesma natureza que o Pai. Ele está dizendo, amado irmão, que ele é eterno, infinito, imutável. Ele é o próprio Deus. Filho de Deus significa que ele é um com o seu Pai e com o seu Espírito Santo, que ele é o único e verdadeiro Deus. Então a igreja de Tiatira não pode brincar, porque o seu Senhor não é um homem qualquer, o seu Senhor não é alguém que pode ser zombado, o seu Senhor é o todo-poderoso Deus que a amou e deu a vida na cruz para salvá-la. Mas ouça a voz de Cristo. A igreja precisa ouvir a voz de Cristo, porque o Senhor se revela a ela, e o Senhor é o Filho de Deus. Mas em segundo lugar, ele diz que ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Isso, amado irmão, significa que o Senhor perscruta tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece na vida da igreja, tudo que acontece no testemunho do povo de Deus, tudo que acontece inclusive dentro de nossas mentes e dos nossos corações. Os olhos de chama de fogo do Senhor Jesus podem ver todas as coisas. E porque Ele pode ver todas as coisas, Ele julga corretamente todas as coisas. E o seu olhar é como de chamas de fogo. Nada pode resistir ao seu poderoso olhar. Ele vê o que está acontecendo na igreja de Tiatira. Ele sabe quais são aqueles que não são fiéis a Ele e conhece aqueles que lhe são fiéis. Mas o texto diz, amado irmão, ouça a voz de Cristo porque Ele se revela. Ele se revela como o próprio Deus, o Filho de Deus. Ele se revela como aquele que tem os olhos como chama de fogo, que vê todas as coisas. Mas Ele se revela como aquele que tem os pés de bronze polido. Isso significa, amados irmãos, que os pés dele são de um metal que revelam glória. Mas significa então que como são de bronze os seus pés, quando Ele pisar os seus inimigos, todos aqueles serão esmagados. Isso significa
que se na igreja há pessoas que de fato não amam o Senhor Jesus, elas receberão sobre si o peso dos pés desse bronze polido. Irmãos e irmãs, nós precisamos ouvir a voz de Cristo, porque Ele se revela a nós. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso Senhor. Ele amou a sua igreja, e por causa deste amor e da incomparabilidade de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, nós nunca deveríamos traí-lo, nós nunca deveríamos nos entregar à prostituição, nós não deveríamos viver uma vida de idolatria e pecado, porque o nosso Senhor é o próprio Deus, que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Mas nós também não deveríamos fazê-lo, porque o olhar do nosso Senhor são olhos de chamas de fogo. Ele vê as nossas intenções, Ele vê as nossas motivações, Ele vê as nossas atitudes, Ele sabe se nós fazemos ou não fazemos para a glória dEle, e Ele sabe qual é a intenção do teu coração, inclusive quando faz a obra dEle. Mas você não pode zombar do Senhor, os seus pés são poderosos, são pés de bronze, e todo aquele que zomba do Senhor e não confia nele de fato, será pisado pelos seus pés, esmagado pelo eterno Filho de Deus. Irmãos, ao ouvir essa exposição do Senhor Jesus a se revelar, eu me lembro daquele versículo que aparece em Gálatas capítulo 6, que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Como está a sua vida? Você tem zombado de Deus? O Senhor Jesus está dizendo para você nessa manhã que Ele é o Filho de Deus. Ele está dizendo para você que Ele tem olhos de chama de fogo. Ele vê as suas atitudes, Ele vê os seus pensamentos, Ele vê as suas palavras, Ele vê o sentimento do seu coração, Ele vê tudo o que você faz. Você não pode esconder nada de Jesus. Então você tem que se arrepender diante da presença dEle. E se você está na igreja e tem uma atitude de zombador, alguém que não leva nada a sério, que não teme a Deus, talvez você não tenha Cristo no seu coração e corre o risco de ser pisado pelo Senhor no dia final. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida e da minha vida, meu irmão. Que Deus tenha compaixão de nós. Ao ouvir essa mensagem, eu aplico ao meu coração, ao seu coração, os 2 últimos versículos do Salmo 139, que diz: sonda-me, ó Deus, conhece-me o coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor sonda você, o Senhor te conhece. Então, nesse momento, peça perdão ao Senhor, diga: Senhor, sonda-me, Senhor, olha para o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há algum caminho mau em mim, me perdoa, e depois disso me guia pelo caminho eterno. Que o Senhor te guie por um caminho de crescimento espiritual, que o Senhor te guie por um caminho de paz, que o Senhor te perdoe de todos os teus pecados, que o Senhor te levante para caminhar em fidelidade para com Ele, que o Senhor te dê a bênção de crescer em santificação em sua presença, para a glória e para a honra do nome de Jesus. O Senhor se revela a você, porque Ele deu a vida na cruz para te salvar. Ele te pagou o preço que era o teu preço, Ele te comprou com o sangue dEle, e agora então você vive para Ele. Então ame-o como Filho de Deus, reconheça que os seus olhos perscrutam todas as coisas, e honre-o de todo o seu coração, todos os dias da sua vida, para a glória e para a honra do nome de Jesus, porque nunca ninguém te amou como este maravilhoso Salvador. Ouça a voz de Cristo. Mas talvez nós nos perguntemos: por que ouvir a voz de Cristo? Ouça a voz de Cristo, porque Ele se revela. Mas ouça a voz de Cristo, porque Ele reconhece. Ouça a voz de Cristo, porque Ele reconhece. Olhemos, irmãos e irmãs, para o versículo de número 19. Diz assim o texto da palavra: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Que bênção maravilhosa, irmãos. O texto da palavra diz que o Senhor conhece as obras da igreja de Tiatira. É impressionante, irmão, que o Senhor é tão gracioso que mesmo uma igreja que não é tão fiel ao Senhor assim, se ela tem algo de positivo, o Senhor a elogia. O Senhor reconhece.
Mesmo que ela seja uma igreja que vinha pisando na bola em algumas coisas, o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele reconhece o que aquela igreja tem de positivo e Ele mesmo a elogia. Ele diz a ela: eu conheço as tuas obras. Ela é uma igreja que prega o Evangelho. Ela é uma igreja que faz a obra de Deus. Há alguns ali que são fiéis ao Senhor, nem todos se prostituíram, e esses estão se dedicando à pregação do Evangelho, estão dando fruto do Espírito Santo e manifestando a graça de Deus em sua vida, dando bom testemunho na sua cidade. O Senhor diz para eles: conheço as tuas obras, o teu amor. Diferentemente da igreja de Éfeso, que era uma igreja ortodoxa, fiel na teologia, fiel na doutrina, fiel na disciplina, mas deixou de amar o Senhor. Apesar de tropeçar em alguns aspectos, a igreja de Tiatira ama o Senhor Jesus. Há alguns ali que amam o Senhor, que amam buscar a sua presença em oração, que amam adorá-lo com cântico, que amam consagrar a sua vida ao Senhor, que amam o Senhor e querem conhecê-lo mais, querem ter comunhão com Ele, querem manifestar o amor de Deus na prática. Louvado seja o Senhor! Mesmo que você tropece, o Senhor reconhece se você o ama ou se você não o ama. Mas o Senhor diz a eles: conheço também a tua fé. Ah, irmãos, há crentes da igreja de Tiatira, e mesmo vivendo, amado irmão, o ataque da sedução de Satanás todos os dias, há alguns que continuam firmes no Evangelho, e o Senhor conhece aqueles que creem nele. Ah, querido, o Senhor se agrada deles. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. A fé agrada a Deus, a fé nos aproxima de Deus, a fé nos dá as bênçãos e a recompensa de Deus. Daquela igreja há pessoas que creem. O Senhor também reconhece, irmãos, que eles estão perseverando, mesmo diante da pressão dos grêmios comerciais, e mesmo que alguns membros da igreja estejam se prostituindo, há alguns que perseveram firme com Jesus e não têm abandonado o Senhor. Louvado seja o Senhor, que bênção maravilhosa. Mesmo enfrentando o diabo, mesmo enfrentando as tentações, a igreja de Cristo Jesus, irmãos, tem que continuar perseverando na obra de evangelização, no amor e na intimidade com o Senhor, na fé a Cristo Jesus. Mas o texto diz: eu conheço o teu serviço. A igreja de Tiatira é uma igreja que gosta de servir. É uma igreja que cuida dos irmãos necessitados, que cuida daqueles que estão passando dificuldade, e é uma igreja que dá bom testemunho na cidade, cuidando também, amados irmãos, daqueles que passam necessidade, mesmo que não sejam da igreja. E o serviço deles é tão exponencial, que o Senhor Jesus diz, amados irmãos, que as últimas obras deles são maiores que a primeira. Diz assim: olha, eu conheço o teu serviço e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. É uma igreja que demonstra o amor na prática. É uma igreja que cuida dos seus necessitados, que cuida daqueles que sofrem e que cuida da própria cidade. Aqueles que vivem uma situação paupérrima, miserável, são atendidos pela igreja. É uma igreja que demonstra o amor de Deus na prática. Louvado seja o nome do Senhor por essa igreja tão maravilhosa. Que bom que nós olhamos para a igreja de Tiatira e vemos que o Senhor reconhece as nossas boas obras. Que bênção maravilhosa. Talvez, meu querido irmão, você continua firme na fé. Talvez você tenha amado o Senhor de todo o coração. Talvez você tenha se dedicado às boas obras. Talvez você creia no Senhor. Talvez você está servindo a Deus de todo o coração e ninguém reconhece o que você faz. Pelo contrário, as pessoas zombam de você. As pessoas dizem: olha lá aquela Maria Pureza, ela acha que é melhor do que todo mundo. Olha lá aquele santinho, falta só uma auréola na cabeça dele. Por trás sabe Deus o que ele está fazendo. Talvez, meu querido amigo e irmão, você vem sendo atacado e tem lutado para ser fiel a Deus. Eu quero dizer que não importa o que os homens digam de você, não importa o que a multidão diga de você, importa agradar ao Senhor de todo o coração, importa saber que o Senhor é quem reconhece tudo aquilo que você faz. Eu gosto muito da parábola dos talentos. E quando aqueles que multiplicam os talentos entregam seus talentos de volta ao Senhor, o Senhor diz a ambos: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós temos que entender que o nosso auditório é de um só.
que nós não temos que agradar a homens. Paulo foi muito sábio ao dizer aos Gálatas: se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Sabem por quê? Porque quem quer agradar a homens, quer agradar a todos e não agrada a ninguém. Mas quando você quer agradar a Deus, você exalta o nome do Senhor, e você abençoa aqueles que de fato pertencem ao Senhor. E amado irmão, aplausos humanos passam. Você se lembra de Jesus entrando em Jerusalém no domingo de Ramos, a multidão cantando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, salve o rei Jesus, aleluia, chegou o nosso rei. Isso foi domingo. Na quinta-feira os sacerdotes fazem uma trama terrível. Jesus é preso no meio da noite, julgado espuriamente na madrugada, e logo cedinho de manhã, quando eles estão diante do tribunal de Pilatos, Pilatos tentando soltar a Jesus, amados irmãos, coloca Barrabás ou Jesus, eles escolhem um bandido, e ele diz: que farei desse Jesus chamado Cristo? E eles dizem: crucificam. E ele diz: eu sou limpo do sangue dele, e lavo as suas mãos. Eles dizem: que caia sobre nós e nossos filhos o sangue dele, e gritam: crucifica, 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 crucifica. Nós não podemos nos fiar de aplausos humanos, porque quem te aplaude hoje pode pedir a tua crucificação no dia de amanhã. Você tem que entender que importa agradar a Deus. Então viva como aquele que vive para agradar a Deus. Viva como aquele que espera ouvir do Senhor no último dia: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, o elogio que vai valer a pena é o elogio do Senhor. Muito bom, servo bom e fiel. A recompensa que vale a pena do Senhor, porque é responsabilidade aumentada. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito agora. Ah, querido, o reconhecimento que vale é do Senhor, porque só esse pode trazer alegria para o nosso coração. Entra no gozo do teu Senhor. Que você, onde está, meu querido irmão e irmã, saiba que é importante ouvir a voz de Cristo, não só por causa de quem Ele é, Deus que vê todas as coisas e julga a todos, mas porque Ele é aquele que reconhece o teu amor, a tua fé, a tua perseverança, as tuas obras, a tua fidelidade. Então, querido, viva para a glória de Deus. Eu quero desafiar você, meu irmão, a ser uma bênção e a continuar firme, porque o Senhor reconhece tudo aquilo que você faz. E eu termino este ponto aplicando para a sua vida 1 Coríntios 15, 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Coloque a sua fé e o seu amor firmados no Senhor, e você então verá o reconhecimento do Senhor. Como diz o hino: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. O Senhor reconhece as tuas obras. Permaneça fiel, em nome de Cristo Jesus. Você tem ouvido a voz de Cristo? O texto da palavra diz: ouça a voz de Cristo. Mas talvez você em casa me pergunte: pastor, por que ouvir a voz de Cristo? Ouça a voz de Cristo porque Ele se revela. Ouça a voz de Cristo porque Ele reconhece. Mas ouça a voz de Cristo porque Ele te confronta. Ouça a voz de Cristo porque Ele te confronta. Olhemos para o texto da palavra, irmãos e irmãs. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 20. Diz assim o texto da palavra de Deus: tenho, porém, contra ti tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão
que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quanto não têm essa doutrina, e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Irmãos e irmãs, o Senhor confronta a igreja de Tiatira. Aqui o Senhor apresenta 3 tipos de cristãos da igreja de Tiatira: os que toleram o erro e o pecado, os que praticam o erro e o pecado, e aqueles que se mantêm fiéis. E o Senhor diz que está contra a igreja porque ali apareceu uma profetisa. E o pastor da igreja não está assumindo o púlpito, que é a responsabilidade dele. O Senhor dirige a carta ao anjo da igreja, porque o anjo é que tem sobre si a responsabilidade de pregação na igreja. Mas loucamente o anjo da igreja abriu mão do seu chamado e vai prestar contas a Deus por isso, e deu o púlpito para uma mulher chamada Jezabel. E ela é uma falsa profetisa. E o Senhor diz à igreja que estou, porém, contra você, que você tolera que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine. É por isso, irmãos, que nós, pregadores, não podemos abrir mão do nosso chamado, porque nós vamos prestar contas ao Senhor. E na igreja de Tiatira, o pastor abriu mão do púlpito e entregou o púlpito para Jezabel. Nós não sabemos se o nome dela mesmo era Jezabel, ou se o Senhor Jesus está se referindo àquela rainha prostituta que veio dos Sidônios, que se casou com Acabe e se tornou rainha de Israel e foi perseguidora do rei Elias. Mas ainda que o Senhor queira evocar a figura dela, amados irmãos, ou essa mulher chame mesmo Jezabel, eu acredito que ela se chame Jezabel, o Senhor confronta a igreja de Tiatira, porque o pastor não está pregando a palavra como deveria, entregou o púlpito para a profetisa, e se não bastasse, a profetisa começou a pregar heresia. Ela está defendendo, amados irmãos, os interesses financeiros de alguns da igreja que querem viver em pecado. Ela subiu no púlpito e disse: não há problema nenhum em que vocês frequentem os banquetes, vocês podem ir lá, e Deus está preocupado com a nossa parte espiritual. Não há problema em você entregar seu corpo a toda sorte de prazeres deste mundo. Deus não está preocupado com isso. Ela diz mais, irmãos, ela diz: vocês precisam conhecer as profundezas de Satanás. Como é que vocês vão vencer Satanás se você não sabe como ele age? Então você tem que ir para o banquete, sim, você tem que comer de tudo, e você tem que se entregar a todas as paixões sexuais que você tem direito, se prostituindo e adulterando com todas as pessoas que você quiser adulterar. E essa mulher tomou o púlpito, está pregando essa besteira. Ela devia falar muito bem, não é verdade? E o povo da igreja ainda não está confrontando isso. Eles estão tolerando esse tipo de coisa. O Senhor Jesus confronta essas pessoas, irmãos. Ele diz claramente que eles toleram que ela pregue, toleram que ela ensine, e ainda que ela seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ela está levando o povo para o banquete. E sabe o que acontece? Não há só os que toleram, há os que pegam com ela. Ela não só motiva alguns a irem lá e adulterar, mas ela mesma tem vários amantes. Uma prostituta em atividade assumiu o púlpito da igreja de Tiatira. Ela não só prega que não há pecado se entregar a todas as paixões sexuais, mas ela mesma tem vários amantes. E está pregando na igreja nos domingos, irmãos. Que coisa terrível. O texto diz aí: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adultera, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Jesus diz, amados irmãos, que ele deu tempo para ela. Ela leu as escrituras. Os fiéis da igreja chegaram para ela e disseram: Jezabel, as coisas não são desse jeito. Você está ofendendo o Senhor. Mas ela é uma grande oradora. E ela tem a multidão sob convencimento. E ela não quis saber. Jesus deu tempo para ela se arrepender. Mas ela diz: eu não vou me arrepender. Eu quero curtir a vida e acho que Deus não é contra isso. Jesus disse: eu vou discipliná-la. Eu vou colocá-la de cama. Ela vai ficar doente agora. Ela vai se dar mal.
e eu vou amaldiçoar todos aqueles que estão se prostituindo com ela, caso eles não se arrependam. Ou seja, o Senhor ainda dá possibilidade para aqueles que estavam indo para a cama com Jezabel para que se arrependam, para não serem disciplinados. Se eles entenderem que estão mal e pedirem perdão, o Senhor vai livrá-los de grande ira e de grande disciplina. Mas dela o Senhor diz: eu vou matar os filhos dela, para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda. Olha os olhos de chama de fogo aqui, que vê todas as coisas. E diz ele mais: e que julgo a cada um segundo as suas obras. Ah, amados irmãos, mas lá em Tiatira existem os fiéis. O texto diz no versículo 24 que o Senhor fala que há alguns que não defendem essa doutrina, e que eles não conheceram, como ela diz, as coisas profundas de Satanás. E Jesus diz a eles: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. O Senhor fortalece os fiéis. Irmãos, nós aprendemos que o Senhor confronta os pecados. Você não pode zombar de Deus. Você não pode brincar com Deus. Ah, querido irmão, se você tropeçou, se arrependeu, pediu perdão, o Senhor te purifica. Mas se você fica brincando com Deus, se você fica zombando de Deus, meu irmão, prepare-se. O Senhor vai colocar a mão sobre a sua vida. Você vai viver um momento de grande disciplina. E você vai ter que se arrepender diante da presença do Senhor. Alguns domingos atrás aqui, irmãos, eu contei sobre o filho de um oficial da igreja, que cantava no louvor da igreja, mas resolveu ir para o mundo e se entregar a toda sorte de pecados. E aquele moço então entrega a toda sorte de pecados, contraiu, amados irmãos, AIDS, irmãos, e então ele foi parar no hospital, e aí então ele já estava morrendo. Então quando estava morrendo ele disse: quem colocou essa doença em mim foi meu Senhor, porque eu não voltaria para Ele se eu não estivesse doente. Então eu quero dizer a vocês que estão aqui que eu estou perdendo a minha vida porque eu pequei contra o meu Deus, mas eu me arrependo de todos os meus pecados e eu me volto para o Senhor. Louvado seja Deus, porque ainda que tenha perdido a vida, aquele moço voltou de coração para o Senhor Jesus. E você? Vai continuar brincando com o Senhor? Preste atenção, se Deus está te corrigindo é porque Ele te ama. A Bíblia diz que Deus disciplina a todo filho ao qual Ele ama, e açoita a todo aquele que Ele recebe. A Bíblia diz que se você fica sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Então se o Senhor te disciplinar, te confrontar, não se desespere. Ele quer o seu quebrantamento, Ele quer a sua transformação, Ele quer a bênção na sua vida. Mais de uma vez eu já ouvi o reverendo Hernandes contar, e ele me contou pessoalmente essa história, eu sei qual é a igreja, em que ele foi pregar em uma determinada igreja uns 20 anos atrás. Aquela igreja era cheia de pessoas ilustres daquela cidade onde ele foi pregar, e de repente ele pregou sobre santificação, sobre mortificação do pecado, sobre vida longe de Deus. E aí os jovens daquela igreja, liderados por um jovem muito brilhante, sempre quando terminavam as reuniões de jovens, eles saíam para beber e acabavam se prostituindo uns com os outros e achavam que não tinha problema nenhum. E o sermão do reverendo Hernandes foi como uma bomba no meio deles. E aquele moço ficou com tanta raiva que quando o reverendo Hernandes terminou de pregar, ele pegou o reverendo Hernandes pelo braço e levou para dentro de uma sala e falou assim: quem o senhor acha que é? Nós somos jovens modernos de uma igreja moderna e não precisamos ser retrógrados desse jeito. E o reverendo Hernandes ficou assustado e olhou para ele: você pode ser moderno de uma igreja moderna, mas se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. E saiu dali. E quando, irmãos, o reverendo Hernandes voltou naquela igreja 10 anos depois, a mãe daquele moço se aproximou do reverendo Hernandes: o senhor lembra daquele moço? Ele falou assim: não lembro. Um moço que pegou o senhor pelo braço e tal, assim. Sim, agora eu me lembro. Ela disse: pois é, aquele meu filho, depois que o senhor veio aqui, se arrependeu dos seus pecados, se tornou uma bênção, dedicou a sua vida ao ministério e hoje é um pregador da palavra de Deus. A possibilidade de arrependimento para você, que você se arrependa de todos os seus pecados, seja perdoado, seja purificado, seja restaurado, em nome de Jesus, amém. Ouça a voz de Cristo. Em último lugar, nessa manhã, por que ouvir a voz de Cristo?
Já aprendemos que porque Ele se revela, porque Ele reconhece, porque Ele confronta. Por que ouvir a voz de Cristo? Em último lugar, o texto da palavra nos diz, porque Ele nos anima. Por que ouvir a voz de Cristo? Porque Ele nos anima. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo de número 24 ao 29, diz assim o texto da palavra de Deus. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu querido irmão, o Senhor Jesus anima a igreja. O Senhor diz para aqueles que permaneceram fiéis, continuem fiéis. Conservem o que vocês têm até que eu venha. Continuem firmes no Evangelho até o dia em que eu voltar. Eu estou vendo as obras de vocês, permaneçam fiéis, eu vou honrar vocês. E aí então ele diz... começa a dizer então do vencedor, que é aquele que crê em Jesus. Ele diz ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, ou seja, aquele que crê em Jesus, que confia na obra de Jesus até o fim, e que busca viver para a glória de Jesus e crescer em santidade, a esse o Senhor chama de vencedor. O Senhor diz desses vencedores o seguinte, que Ele vai dar a eles autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro eles as regerão e reduzirão a pedaços como se fossem barro. Paulo em 1 Coríntios diz, irmãos, que nós julgaremos aos anjos. Se você persevera firme com Cristo Jesus, crendo na obra de Jesus, buscando crescer em santidade, no dia final o Senhor, que vai ver a sua fidelidade, vai te colocar num trono e vai fazer de você alguém que julga as nações. A Bíblia diz que nós vamos julgar os próprios anjos. Você já parou para pensar nisso? Os demônios que tentam você, que tentam te levar a pecar contra Jesus, você os julgará no dia final. Você vai julgar as nações. Então imagine lá você sentado junto com o Senhor Jesus, e você vai participar, por exemplo, do julgamento dos grandes Césares romanos. Uau! Domiciano, que botou João lá, vai ser julgado pelo apóstolo João, no dia final. Você vai sentar e vai estabelecer o juízo sobre os grandes presidentes do mundo. Carlos Magno vai sentar diante de você. Você vai avaliar o trabalho do Barack Obama. Você vai julgar os líderes das nações no dia final. É isso que a Bíblia diz. E se eles não pertenceram a Jesus, a Bíblia diz que você os reduzirá a pedaços como vasos de barro. Que autoridade, irmãos, o Senhor Jesus tem. E Ele a compartilhará conosco. Que bênção maravilhosa. Meu irmão, se você entende isso, você sabe que tudo é de Cristo. E tudo é de Deus. E tudo é seu. Você é filho de Deus. Então viva como quem de fato é filho daquele que é dono de todas as coisas. Viva como quem sabe o final da história. Não fique desesperado. O seu Senhor vai julgar todas as coisas e você vai participar deste juízo com Ele. Ó querido, julgando as nações e quebrando aquelas que não amam o Senhor como vasos de barro. Mas o texto diz que o Senhor anima, não só desafiando a eles que se conservem fiéis, não só ensinando que aquele que de fato permanece na obra do Senhor vai ser o vencedor e que vai julgar as nações, mas o Senhor diz que dará a essa pessoa a estrela da manhã, diz o versículo aqui. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Uau! A estrela que brilha de manhã, amado irmão, qual é? O sol glorioso. Quem é a estrela da manhã? O próprio Senhor Jesus. Ele se dará a nós. Oh, querido Pai, deu a Ele esse brilho glorioso de ser a estrela da manhã, o Filho de Deus. Então você no final vai receber a bênção de estar com Jesus, de ter comunhão íntima com Jesus, de desfrutar de um relacionamento vivo e pessoal com Jesus.
Hoje nós cantamos esse cântico: és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Faleceu essa semana o irmão que compôs esse hino, vitimado pelo coronavírus, com 60 anos de idade. Mas esse irmão já entrou na glória. Os portões do céu já se abriram para ele. E ele já viu o brilho glorioso da estrela da manhã, do sol de justiça, do nosso grande Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ah, querido amigo e irmão, eu quero, neste momento, desafiá-lo a reanimar-se no Senhor. O Senhor está vendo o seu compromisso com Ele nesses dias difíceis. O Senhor, se você está comprometido e crê nele e luta para permanecer fiel em um mundo que está se degringolando, Ele diz que você será um vencedor. Ele diz que você se assentará no trono com Ele e vai julgar as nações, regendo com um cetro de ferro, poderosamente despedaçará o barro daqueles que insultaram e rejeitaram a Jesus. Querido amigo e irmão, você terá como presente a estrela da manhã. Você verá o brilho da glória de Cristo Jesus em todo o seu esplendor. E você vai compartilhar desta glória e vai desfrutar eternamente em sua presença, em uma vida de paz, em uma vida de alegria, em uma vida de louvor. Chegando ao final desse sermão, eu quero compartilhar com você que esse tempo de pandemia tem sido um tempo de mais trabalho para mim do que o normal, mas tem sido muito proveitoso. Eu aproveitei essa semana para ver uma série contando toda a história da Segunda Guerra Mundial. Irmãos, nós ficamos perplexos com a maldade com a qual o ser humano pode revelar o seu coração. Os campos de concentração da Alemanha, onde milhões de judeus foram assassinados, foram, irmãos, uma grande atrocidade diante dos olhos de todos nós. E sabem o que me deixou perplexo ao assistir essa série? É que alguns dos generais de Hitler se diziam cristãos. E eles viam toda essa atrocidade. Mas por causa da maldade do coração humano, por causa da própria conveniência, eles se calaram diante desta maldade tão terrível. Eu e você, irmãos, devemos ser como trombetas nas mãos do Senhor, chamando este mundo ao arrependimento e ao quebrantamento nesses dias. Mas para fazer toda a diferença nesse tempo, você precisa ouvir a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus, porque Ele se revela a você como Filho de Deus, como os olhos de chama de fogo, como os pés de bronze. Ouça a voz de Cristo Jesus, porque só Ele reconhece as tuas boas obras. Ouça a voz de Cristo Jesus, porque Ele confronta os teus pecados e os pecados da igreja. Mas ouça a voz de Cristo, porque Ele te anima, Ele te fortalece, Ele te levará para a glória. Você se sentará no trono com Ele, você julgará as nações, você o verá em glória e perceberá todo o brilho do seu esplendor e reinará com Ele eternamente. Então ouça a voz de Cristo, alimente-se da palavra, é ela quem vai te dar fé para esses dias, é ela quem vai encher de esperança o teu coração, é ela que vai abençoar a tua vida. Que o Senhor faça de nós uma igreja que ouve a voz do Senhor. Que esses dias de pandemia sejam dias de arrependimento, de quebrantamento, de confissão de pecados, e que depois de tudo isso nós vejamos um grande avivamento para a glória e para a honra do nome de Jesus. Porque a igreja ouviu a voz do Senhor, se dobrou em oração, se arrependeu, se consagrou e se voltou para o Senhor. E nós veremos o Brasil sendo trazido aos pés de Cristo por meio da pregação do Evangelho. Então, meu irmão, para isso, abra os seus ouvidos e ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor te visite com ânimo, com encorajamento, com sua bênção, com restauração, em nome de Jesus. Amém.